Pronto, ao vivo. Dia 13. Até meia-noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 13 de março de 2024. E mais uma vez estamos aqui com vocês, ao vivo e a cores, neste Evangelho presencial, com cromoterapia depois do Evangelho e com palestras do nosso querido Luiz Armando. E estamos aqui ao vivo e também na internet, no nosso Facebook, no Núcleo Espírita Plano Maior. E assim, então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, fazendo a prece ao nosso Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos, buscando estar com Ele, expandindo as nossas auras, pedindo a presença das correntes médicas do plano maior da espiritualidade, em especial a corrente do Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, e todas as demais correntes que, em nome de Jesus, conosco trabalham, trazendo-nos a cura, trazendo-nos o alívio das nossas dores, das nossas tensões, dos nossos estresses emocionais, né? E que possamos, nesta noite, queridos amigos, estarmos com o nosso pensamento ligado a Jesus e, com isso, buscarmos receber tudo aquilo que já foi preparado desde as primeiras horas da manhã para este nosso trabalho. Que possamos nos concentrar, nos ligar em tudo aquilo que nós necessitamos, pedindo a Jesus que nos ajude, que nos apoie, que nos dê forças para suplantar as nossas dificuldades, o nosso karma. Isso vai facilitar com que a gente receba a maior quantidade possível de curas e bênçãos do mundo espiritual. Deixemos as nossas preocupações, a nossa correria do dia a dia, do lado de fora da casa. Enquanto aqui estivermos, vamos desligar os nossos celulares, nos desligar das nossas preocupações e buscarmos esta concentração para obter o que melhor guiar do mundo espiritual para cada um de nós. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vou deixar vocês agora com o nosso querido Luiz Armando. Boa noite. Nós vamos correr com o tempo, porque a gente ficou conversando com o meu irmão aqui, jogando conversa fora, pensando no tempo dele, pensamos lá. Eu sou meio britânico nos meus horários, então a gente vai tentar espremer o que a gente tinha. Não espreme não, pode falar o tempo que precisar. Meia-noite pode? Pode, meia-noite pode. Então, o tema proposto pelo nosso querido Clóvis para a nossa apreciação de hoje é alguma coisa extraído lá do Atos dos Apóstolos. Vocês sabem que é Atos dos Apóstolos? Provavelmente não, né? Mas o Atos dos Apóstolos, logo após que terminam os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, na realidade foi inserido pelo Jerônimo, que foi o cara que o nosso primeiro Papa, chamado Damaso, era um cara bonzinho demais, como muitos papas que passaram por aí, não é? Indicou para fazer uma descrição daquilo que Jesus significou, né? Não existe nada oficialmente escrito a respeito de Jesus, né? A única referência que há dele na história, porque quem pagava para escrever essa história na época eram os governos, né? E no final do primeiro século, por volta do ano 93, um cidadão chamado Flávio Joséfo se referiu a um arruaceiro que tinha lá na região da Judéia, porque ele está trabalhando para o Império, né? O Império era os romanos, que tornaram-se realmente poderosos demais, tão grande virou o Império Romano que eles chegaram no sul da China, né? Existem vestígios dele lá, desde lá, principalmente pelo modelo que eles implantavam em qualquer cidade, em qualquer cultura que eles dominavam. O que era esse modelo? Era uma cidade que tinha no centro justamente um circo, um estádio. Como não tinha inventado a bola ainda, né? Porque isso foi invenção dos índios mexicanos, na realidade usava-se os gladiadores para matar leão, espremer cabeça de cristão, esmagar cristão, né? Essa era a festa dos domingos, né?
promovida pelos romanos, porque eles já sabiam que o povo adora pão e circo, né? Então eles criavam esses espetáculos lamentáveis. Como o cristianismo até o ano 300 da era cristã foi alguma coisa subversiva e proibida, então, na verdade, o que aconteceu foi que milhares de pessoas foram mortas. Existem episódios sangrentos e dolorosos que vieram desembocar no século XX, né? Eu acredito que os nossos queridíssimos aí têm, talvez, RG suficiente para saber disso. Em 1960, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, na verdade, 61 em Niterói, no Rio de Janeiro, houve uma inauguração, né? O primeiro espetáculo de um circo, que era aquilo que existia de importante na época, chamado Gran Circo Americano, que é um circo internacional. Com elefante, leão, domador, globo da morte, aquelas coisas todas que o circo antigo tinha. Acho que está um pouquinho alto, porque está dando microfonia. Aí, garoto. Então, na realidade, o que aconteceu foi que, mais ou menos uns 20 minutos para acabar o espetáculo, pegou fogo na lona do circo. E esse fogo fez com que o elefante estivesse amarrado no mastro central, começasse a tentar se desprender, e a lona caiu sobre a multidão que estava lá, todo mundo pisando em todo mundo, né? Porque nós, seres humanos, na hora do perigo, salve-se quem puder, né? Então, mais de 400 pessoas morreram, muitas pisoteadas, crianças, porque salve-se quem puder mesmo, né? Até o Papa, na época, não tinha Globo, não tinha CNN, mas ele ficou sabendo e mandou lá umas manifestações de condolências às famílias que foram atingidas, muitas das quais foram perdendo os entes queridos queimados bastante nas próximas semanas, né? Aí isso foi realmente uma coisa trágica demais, mas tem uma causa determinante. E ela foi explicada pelo repórter, jornalista, cronista Humberto de Campos. A essa altura já tinha virado irmão X, porque a esposa dele, quando ele morreu, o Chico Xavier, 6 meses depois, começou a receber mensagens do Humberto, crônica, né, que era a especialidade dele. E aí a esposa entrou na justiça reclamando indenização pelo uso indevido do cara e, ao mesmo tempo, pedindo talvez uma compensação, né, se fosse a justiça julgasse que aquilo era verdadeiro, ela fosse compensada com direitos autorais. Aí o processo se arrasta por 2 anos, aparece um jurista muito famoso, né, chamado Miguel Tintoni, que vai posteriormente montar todo o conjunto de peças da defesa e da acusação num livro intitulado A Psicografia perante os Tribunais. Maravilhoso. E, na realidade, a justiça brasileira se jogou incompetente para dizer se aquele cara era Humberto de Campos mesmo. Mas a Academia Brasileira de Letras, que era lá no Rio de Janeiro, que era a capital da República, foi solicitada a se pronunciar. Então, Monteiro Lobato, Livino Greco, aqueles escritores que nós aprendemos a conhecer mais ou menos na escola, né, pronunciaram-se dizendo que não podiam garantir que era Humberto de Campos. Mas, se era ele mesmo, ele melhorou depois que morreu. Começou a escrever melhor. Está no livro, na Psicografia perante os Tribunais. E aí o Humberto vai fuçar lá na história para saber onde é que aqueles 400, quase 500 pessoas arrumaram essa encrenca para resolver naquela tarde de domingo de 1961. Um grande circo americano. Um funcionário que foi mandado embora quando o circo estava sendo armado, e assim, insatisfeito, foi um pouquinho antes de terminar o espetáculo e tacou fogo. Mas a lona do circo tinha sido impregnada com resinas inflamáveis, resinas impermeabilizantes, mas não se sabia que eram inflamáveis. Então, depois disso, descobriu-se que esse perigo existia, né? Como aconteceu com o Joelma aqui em 1974, quando era anos antes, né? Que fez com que começassem a modificar seus projetos dos prédios, e hoje tem escada de emergência, tem porta corta-fogo, justamente fazer a proteção daqueles que estão trabalhando nos prédios, para não morrer que nem morreu aqueles coitados lá no Joelma, em 1974. Bom, e aí Humberto vai encontrar a origem do fato no ano 177 da Era Cristã. Na realidade, o que aconteceu foi que, numa cidade chamada Lyon,
para nós ficaria mais conhecida no futuro, né? Porque a gente descobriu que Allan Kardec nasceu lá. Lyon era uma cidade do interior da Lutécia, que é o nome que a França tinha, que os romanos tinham atribuído a ela, né? E, na realidade, na Lutécia, nessa cidade chamada Lyon, ia passar um fim de semana qualquer lá uma autoridade chamada Lúcio Galo. E os dirigentes da cidade queriam promover um espetáculo inesquecível para o Lúcio Galo, porque ele já estava cansado de ver aqueles negócios de leão sendo derrubado por gladiador, gladiador lutando com gladiador, gladiador lutando com o cristão, pessoas sendo queimadas vivas em cruzes instaladas no centro da arena, né? Essas coisas aí. Então eles inventaram uma coisa mais legal. Então eles, na reunião que tiveram lá na direção da cidade, chegaram à conclusão que eles podiam, naquela noite que antecedia justamente o espetáculo, sair pela cidade e ir na casa daqueles que eles sabiam ser cristãos, porque a cidade também não era tão grande assim. Eles iam prender todo mundo, crianças, homens, mulheres, velhinhos e tudo mais, e levar para os calabouços do circo. O circo, né, que é justamente o estádio. Vocês assistiram o filme Gladiador, vocês lembram que os gladiadores ficavam enfornados lá nas celas do estádio, né? E aí fizeram isso. E aí, no dia seguinte, eles iam delimitar a arena, que ia ser grande, né, como um estádio de futebol, com farpas, dessas que a gente vê nas calçadas, às vezes assim, né? Para que no meio daquele cerco eles colocassem os cristãos. E eles impregnaram a roupa dos cristãos com resinas inflamáveis e também as farpas. Aí um outro esperto sugeriu que eles também pegassem os cavalos aposentados do exército local e levassem para o cenário que lá estavam montando. Quando todo mundo estivesse preso ali, tacasse fogo em todo mundo, fica aquele desespero, a plateia exaltada, excitada, gritando, ovacionando, né? Eles soltariam os cavalos e os cavalos, com seu desespero também, pisariam todo mundo. Então, o que eles fizeram para os outros lá, eles iam experimentar aqui, né? Proporcional, naturalmente, com o grau de culpabilidade. Porque não existe, mesmo em mortes coletivas, acontecimentos casuais. Nós vivemos num universo causal. Voltando ao tema da noite do livro Pão Nosso, é um livro de 1950, é o segundo de uma série que o Emmanuel vai construir, analisando versículos dos evangelhos, do Ato dos Apóstolos, das cartas de Paulo, cartas de João, cartas de Tito, cartas de Pedro, né? E, na realidade, o único pedacinho que ele não pega da Bíblia é o Apocalipse e o Velho Testamento. Ele pega justamente versículos. Versículo é aquela frasezinha que foi, na realidade, dividida mais ou menos no século XVI, no tempo que o Brasil está sendo descoberto, no tempo que estava acontecendo lá na Europa, a partir da Alemanha, um movimento chamado Reforma, que deu origem ao protestantismo, e depois a todas as variações evangélicas que a gente vê por agora, né? Através de um cara chamado Martinho Lutero. Então, na realidade, aquela época resolveu se dividir nesses pequenas frases. E a divisão em capítulos, que era tudo seguido, né? Ela aconteceu justamente no século XII, mais ou menos quando Francisco de Assis passou por aí. Então, primeiro fizeram isso, e lá no século XVI fizeram a subdivisão, porque aconteceu um fenômeno extraordinário nessa época na história, vários, né? Além das descobertas como da América, né? Tudo acontece lá no século XVI, acontece a Reforma, e acontece também o desenvolvimento da máquina de impressão, da qual nós nos servimos através de um alemão chamado Gutenberg, que tinha ideia, mas não tinha grana. Aí o empresário lá que resolveu bancar a fabricação da máquina, que deu origem justamente aos livros, né? Porque até então as cópias do Velho e do Novo Testamento eram feitas através dos beneditinos, que é uma ordem dentro da Igreja Católica, que tinha um monte de copistas que ficavam fazendo justamente a reprodução dos textos trazidos lá no passado, né? Então, imagina como ia ser complicado. Tinha um outro problema agravante, que era tudo feito em latim. Porque Jesus, por exemplo, viveu numa região onde o aramaico
era justamente a língua falada. O Império Romano era tão grande que eles dividiram o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente falava-se grego, e no Império Romano do Ocidente falava-se latim, porque quando Constantino, o imperador, decidiu oficializar o cristianismo, que ele tinha tido uma visão, que ele imaginou que foi justamente a causa pelo fato de ele ter vencido uma batalha que já considerava perdida, e ele tinha tido uma visão de uma cruz no céu, ele fez assim uma reflexão, chegou à conclusão que tinha que oficializar o cristianismo. Aí, os espertões de plantão, né, inventaram o catolicismo, esse ano 350 da era cristã. Começou bem, mas na continuidade só foi se misturando com o poder temporal e afastando-se do espiritual. Né? Mesmo Martinho Lutero, no século XVI, a exemplo de muitos padres inconformados, insatisfeitos desde o século XIII, e porque queriam que a igreja desse uma repensada, porque ela só pensava em ganhar dinheiro. Então, o que aconteceu foi que o Martinho, infelizmente, jogou o povo para o passado, porque, na realidade, o ideal é que ele estivesse jogando o povo para o futuro. Né? Porque a igreja tinha a venda de indulgências. Então, se cometia um pecado, de acordo com as ideias dos padres, você pagava, você estava absolvido. E ali era pecado desde pegar um pão, sem autorização, até fazer uma barbaridade mesmo. Se tivesse grana, se comprava tudo ali. Bom, aí o Martinho Lutero fez isso. O escritor Hermínio Corrêa de Miranda, que era uma capacidade em lugar, ele levanta uma tese de que o Martinho Lutero é a reencarnação do Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso, vocês não conhecem nada dele, aqui na biblioteca tem um livro chamado Paulo e Estevão, porque o Paulo foi o responsável pelo surgimento do primeiro mártir cristão chamado Estevão. Ele condenou à morte. Por um azar, ele era irmão da sua amada, chamada Abigail. Então, o livro Paulo e Estevão, Emmanuel reconstitui aqueles momentos da história. E o Paulo, embora convertido ao cristianismo depois de as portas de Damasco, para onde ele ia para matar cristão, que era a diversão dos judeus, na verdade, ele, depois de viajar vários dias pelo deserto com o seu exército, né, ele teve uma visão, porque um clarão se abriu assim, nas portas de Damasco, e estava lá no meio de Jesus. Ele não conheceu ao vivo e a cores, mas tinha ouvido falar. E o tal do Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? O cavalo inclinou, ele caiu, ficou cego. E imediatamente, que era um homem muito inteligente, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E aí a imagem lá, a figura, falou assim, para ele entrar em Damasco, hospedar-se em alguma estalagem, que ali seria dito ele. E aí ele tinha ido para Damasco, porque ele queria matar um cara especificamente chamado Ananias, porque esse cara foi o pregador que fez a cabeça da Abigail. Porque a Abigail, diante da morte do irmão, ela não se abalou muito, porque o tal do Ananias tinha contado para ela a respeito de Jesus. E na época não tinha assim, meio de comunicação de massa. Então Jesus era uma figura não conhecida assim. E aí o que acontece é que ele estava indo lá justamente para acabar com esse tal de Ananias, porque a Abigail já tinha morrido. Né? Aí o que vai acontecer é que 3 dias depois de hospedado, ele tentou ir à casa de amigos, contar o que aconteceu. Ninguém acreditava nele, achava que o sol muito forte tinha falado tudo ali. Que é o que o nosso amigo defensor lá dos interesses dos judeus, nessa mensagem que o nosso amigo Gomes escolhe, na realidade faz, né? Porque ele está sendo julgado, porque quando ele virou cristão, ele virou um inimigo para tudo quanto é lado. Não só entre os judeus, mas entre os cristãos. Porque não acreditavam que o cara era dado a matar cristão, liderado exército para matar cristão. De repente começa a falar a favor, né? Mas ele vai falar a favor porque ele começou a estudar através de um cara chamado Gamaliel. Gamaliel, que é citado no Paulo Estevão, era filho de um cara chamado Hilel, uma personalidade importante no meio judaico. O Hilel é aquele cara que lá no século XIV vai aparecer numa reunião que Jesus teria dirigido,
onde se decidiu sobre o papel que o Brasil desenvolveria no contexto futuro, que provavelmente é o que vem pela frente, né? Porque, na realidade, a Terra iria passar por grandes transformações previstas lá pelos grandes profetas de Israel. E previstas por Jesus, porque Jesus tinha, na realidade, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, dito que a gente ouviu falar de guerra, rumores de guerra, teríamos fome, teríamos doenças, teríamos um monte de coisa, mas a gente não devia nem ficar muito animado, porque era só o começo das lutas. E vai dizer sobre as mudanças que viriam, né? Então, na realidade, ele fala isso em Mateus 24, em Marcos 13, né? E em João. Só que em João nós vamos encontrar a justificativa pela qual o Espiritismo apareceu na história, né? Isso está no capítulo 14. Jesus já estava vendo que a vaca está em brejo, vai ser preso a qualquer momento, já fazia vários dias que a polícia estava atrás dele, e na realidade saindo lá de um local onde aconteceu aquela cerimônia do lava-pés, aquelas coisas da igreja agora, fazendo festa, né? Na realidade ele saiu com seus acompanhantes, menos Judas que já tinha ido fazer o serviço, né? E o que vai acontecer é que, na realidade, ele, de repente, percebendo que os amigos dele estavam todo mundo sem chão, meio assim, nervoso, meio com medo, porque eles tinham largado as famílias para seguir Jesus, e agora Jesus estava dando a entender que ele ia embora. Então Jesus fala o seguinte, capítulo 14, ao versículo 1, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Irei preparar-lhes o lugar. Assim não faria se assim não fosse. Vai continuar dizendo coisas maravilhosas, tipo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 16 desse capítulo, ele vai falar sobre o Consolador prometido. E no 26 ele vai explicar o que é isso. Ele vai falar assim, que se o amassem e guardassem seus ensinamentos, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocaria de maneira clara tudo aquilo que eles não tinham entendido. Aparentemente, isso acontece justamente nos meados do século XIX, há 160 anos atrás, quando lá em Paris é lançado um livro chamado Livro dos Espíritos, que vai mostrar que eu, qualquer um de nós aqui, somos espíritos que carregamos um corpo, não um corpo que carrega um espírito. Porque a ciência do nosso tempo ainda está atrasada, está dizendo que você nasce na concepção, morre, quando o seu corpo para de funcionar, o cérebro, né, especificamente, né? Mas na realidade o Espiritismo diz que você já existia antes de aqui sair e continuará a existir depois que daqui sair. O alfândega é o velório, né? Você vai passar por lá inevitavelmente, né? Vamos ser jogados no mato. Então, na realidade, ali já começa a avaliação do que você fez para trás. Invariavelmente, essa avaliação começa justamente com a sensação de tristeza. Você vai olhar para trás e vai chegar à conclusão que você podia ter sido o melhor marido, melhor filho, melhor pai, melhor esposa, melhor irmão. E você desperdiçou muitas oportunidades. Porque esse Espiritismo vai dizer também, em outros momentos, que a família de onde você veio é uma coisa que estava marcada para acontecer. Você está nada mais, nada menos do que reencontrando pessoas que você já conhecia de outras vidas, que lamentavelmente você às vezes infelicitou, infelicitaram você, e agora você veio justamente para acertar os ponteiros, fazer aquilo que Jesus recomenda numa das suas falas sobre a reconciliação, que é uma coisa muito difícil, né? Até porque nós entramos nesse mundo aqui, entramos absolutamente ignorantes em relação às coisas espirituais. Bem ou mal, nós tivemos até na escola pública que frequentamos, na escola particular que seja, noções sobre realidade do mundo material. Aprendemos a matemática, o português, aprendemos alguma coisa de biologia, de ciência, mas não tivemos, assim, em nenhum momento, informações sobre a realidade espiritual. E o Espiritismo vem dizer que aquele espírito que está carregando esse corpo, ele traz dentro de si já predisposições construídas lá atrás, desde mentais até físicas. As mentais são os excessos que você comete no abuso do poder. Pode ser o poder lá em casa, pode ser o poder lá na empresa, pode ser o poder público, né?
E, do ponto de vista físico, os excessos que você comete na alimentação errada, a alimentação excessiva, o desenvolvimento de hábitos que a ciência mesmo está dizendo, olha, para de beber, porque você vai destruir seu fígado, vai destruir seu pâncreas, vai sobrecarregar o rim, vai comprometer seu sistema nervoso, ou nesta vida ou em outra você vai ter grandes problemas de, talvez, mal de Alzheimer, né? Ou mal de Parkinson, porque o sistema nervoso teu está variado, e já veio variado na vida passada, e em determinado momento, que geralmente corresponde ao ponto em que você começou aquele erro lá atrás, vai começar a se manifestar uns tremores, né? Sem falar em outros episódios que podem acontecer, como a cirrose hepática, que é uma doença do fígado, que faz com que o fígado endureça. O fígado é um filtro, né? E na medida que se come gordura demais, você bebe álcool demais, você vai fazendo com que aquele filtro chamado fígado já não faça mais o papel. Então você vai ter propensão, muitas vezes, à manifestação de patologias, do câncer, a outras doenças do fígado ou do aparelho digestivo, que vão tornar a sua vida um inferno. E a medicina não tem, muitas vezes, condições de resolver isso. E a ciência também não reconhece, a não ser em alguns níveis bem pouco conhecidos, a importância do fluido. Né? Fluido é uma energia que se desprende de nós, porque o Kardec diz na questão 125 do livro que é o Espiritismo, você é essa estrutura perecível, que está se modificando. Daqui a 20 anos, se você estiver por aqui, se você olhar no espelho, você vai ter vontade de correr, como alguns de nós já têm, né? Ele não é nada daquilo que você era 20 anos atrás. E é um desgaste natural, né? Então, na realidade, nosso corpo físico ele é precedido de um outro corpo chamado corpo espiritual, que os hindus chamavam de corpo astral, que o espiritismo vai chamar de perispírito. Esse perispírito ele foi organizado a partir do corpo mental, quando foi se iniciar uma nova encarnação. E esse corpo mental, ele carregava em si os registros daquilo que você fez de errado lá atrás com o seu corpo e com as suas decisões. Mas antes disso, existe o espírito que está operando o tal do sistema integrado, corpo espiritual, corpo físico. E a combinação dessas forças, dessas estruturas, melhor dizendo, ela vai gerar ao redor de nós uma atmosfera fluídica, citada pelo Kardec em 1859, no livro que é o Espiritismo. Uma atmosfera fluídica que, ao me aproximar dessa ou daquela pessoa, eu sinta talvez uma atração, ou sinta uma repulsão, os fluidos não batem mesmo, né? Então, esse fluido é aquilo que é manipulado ali pelo plano espiritual, usando as energias despendidas pelos companheiros que voluntariamente conseguiram ver daqui a pouco para transferir para nós sobre a indicação que o Clóvis for citando, para que nós recuperemos as forças muitas vezes despendidas na semana que vai provavelmente encerrar. Né? Para terminar, o Emmanuel vai falar sobre rendimento. Leve auxílio que estendas, mais apoio servirte. A esperança que espalhes é uma estrela a esperar-te. Dor que tire dos outros, prova de que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Todo o bem rende o bem pelas contas de Deus. Que Ele nos abençoe. Agora minha vez de novo? Puxa vida. Eu fiz o que você falou. Boa noite de novo para vocês. E vamos então a segunda parte do nosso trabalho, ou seja, as vibrações que faremos inicialmente em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Que possa haver um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e o Hezbollah, para que possam os palestinos retomar a sua vida, ter o alimento tão necessário, ter a água,
para matar a sua sede. Vamos vibrar também pela paz entre Rússia e Ucrânia, que aqueles dirigentes possam encontrar, através das negociações, a paz para todo aquele povo, toda aquela região, todos aqueles mutilados, aqueles desencarnados de maneira tão violenta possam ser recebidos pelo plano maior da espiritualidade com muito amor e com muito carinho. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem, através do diálogo, das negociações, a paz para o nosso país, o equilíbrio, a saúde para todos aqueles que necessitam, a educação através das escolas e a alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que as tuas bênçãos, as tuas correntes médicas ali estejam presentes, curando, ajudando, restaurando e fortalecendo. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão por tudo aquilo que fizeram de errado e começar ainda nesta vida a sua reforma íntima para seguirem um caminho novo. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e no vale dos suicidas. Que todos esses irmãos possam se arrepender também dos males praticados, pedir perdão a Jesus pelas suas atitudes e buscarem, através da prece e da oração, um caminho novo a seguir. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possa ter no teu Evangelho o norte para as suas vidas, para os seus segmentos. E vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Abençoa todos, Mestre Jesus. Dá-lhes força, dá-lhes a diretriz do teu exemplo, para que eles possam seguir e sair vitoriosos dessa encarnação. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar pelos lares em desarmonia, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, trazendo a paz, o equilíbrio e a harmonização para todos os lares em desarmonia. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos, que possam eles receber as bênçãos para serem encontrados, que as equipes de resgate possam ser intuídas do caminho a seguir para encontrá-los, para levá-los de volta aos seus lares. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, que os amigos do plano espiritual, os nossos guias e mentores espirituais possam levar o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos. Que nós possamos nos encontrar e caminhar com eles ainda enquanto estivermos nesta encarnação. Que dizer a eles que nós nos arrependemos dos males que praticamos contra eles, quer seja nesta encarnação ou encarnações anteriores. Esse arrependimento vem do fundo do nosso coração. Nós vamos pedir também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Abençoa a todos eles, Mestre Jesus. Dá-lhes a paz, o equilíbrio e a harmonização. Vamos vibrar também por todos aqueles cujos nomes se encontram no chat da live de hoje. Todos esses irmãos, todos os que estão assistindo conosco, quanto aqueles cujos nomes foram ali colocados a pedido de vibrações. Recebam dos terapeutas do plano espiritual a cura, as bênçãos no alívio das suas dores e dos seus sofrimentos. Vamos agora pedir pelos nossos lares. Vamos mentalizar a luz branca de Jesus
penetrando nos nossos lares, limpando paredes, tetos, pisos, retirando miasmas, fluidos deletérios, e irmãozinhos que eventualmente estejam ali com o espírito de trazer discórdia, que possam ser retirados e encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre cada um de nós, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa força, a nossa vontade do trabalho voluntário, a nossa ajuda ao próximo, seja onde estiver a oportunidade. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e protege-nos. Nós vamos pedir às correntes médicas que fluidifiquem as águas dos irmãozinhos que as colocaram na nossa live de hoje. E também dos irmãozinhos aqui presentes, quando adentrarem a câmara de cromoterapia, que possam ter as suas águas fluidificadas para as suas necessidades físicas e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer então a Jesus pela oportunidade de estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui com essas correntes médicas que nos abençoarão e trarão a cura a cada um de nós. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Como sempre, os nossos recadinhos, e começamos pelos nossos cesta básica. Cesta básica que a gente ajuda 35 famílias, e a gente pede a vocês que nos ajudem para que a gente possa colaborar. Os itens da cesta básica estão no nosso quadro branco. Aqueles que puderem, que quiserem trazer, podem trazer e deixar com o Luiz no bazar, que ele receberá. Vamos falar também dos cursos da casa. Nós estamos iniciando o curso básico, estamos iniciando o curso de orientação à educação mediúnica. Aqueles que quiserem participar do curso básico, às terças-feiras, 8 horas, nessa sala, é só vir, aparecer e participar junto com o professor Carlos e os outros alunos que estarão presentes. Temos um curso de orientação à educação mediúnica, um curso que tem como pré-requisito o curso básico. Mas aqueles que já o têm, podem também participar. Só fazer a inscrição ali com a Margarida, e a Margarida atenderá vocês. Temos também nas quintas-feiras entrevista de orientação com o Claudiomir. Claudiomir faz as entrevistas de orientação no quesito saúde, quesito emocional, e poderá ajudar vocês e indicar aqueles que quiserem a participar do tratamento agendado de cura no final do mês. Tá bom? E no andar de cima temos biblioteca para aqueles que quiserem e gostarem de ler. É só passar lá, o Luiz está lá para atendê-los. Vocês peguem o livro, podem ficar um mês com o livro e depois trocam por um livro novo. Como vocês sabem, nós temos a live hoje, né? É híbrida, fazemos presencial e a live junto, e também a nossa live no Facebook. No domingo, todo domingo temos live, e às 20 horas no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. É só entrar lá e assistir, participar junto conosco, perfeito? Quem quiser colaborar com a casa, comprando alguma coisa no bazar, toda a receita do bazar vira também para ajudar nas cestas básicas e a manutenção da casa. Então, aquilo que vocês comprarem ajudarão a manter a nossa casa. Tá bom? Deus Pai abençoe vocês, uma ótima cromoterapia a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.